Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma super live e hoje será com o vereador Bruno. Deixa a galera começar a entrar para mim já fazer o convite tanto para o vereador Bruno como para a nossa Neili Flan. Deixa a galera entrar que aí a gente já vai convidando. Só um segundo, deixa só a Neili entrar que eu já faço o convite tanto para a Neili como para o vereador Bruno e a gente já dá início à nossa live. Espera aí, opa, deu uma batidinha aqui. Deixa eu só aqui ver se eu consigo falar com a Neili para ver se ela já tá, que eu não consegui ver se ela tá online. Só um segundo, galera. Já vamos iniciar aqui. Bom, não consegui ver se a Neili já está online. Mas eu já vou tentar mandar o convite aqui. Só um segundo. Por favor, peço que aceitem aí, tá? Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Opa, Neili também. Tudo bem, Ainda bem, Vinícius? Boa noite. Deixa eu organizar. ainda bem que hoje deu tudo certo, né? Hoje foi mais fácil. Ontem deu uma travada assim nos ajustes finais, né? E então, mas deu certo. Pessoal, vamos lá, né? As pessoas estão chegando, né? Desde já queria agradecer, viu? Obrigado, viu, vereador Bruno, por estar aqui. Confesso que foi uma surpresa para mim, assim. Eu digo porque eu não acompanho muito o meio político. Como grande parte da população acaba sendo desacreditada hoje nos políticos. Eu não sou hipócrita em dizer que eu sou diferente. Já acompanhei mais, confesso. Hoje eu cuido de outras coisas que, no meu entendimento, merecem a minha atenção de uma maneira mais assim continuada. E a minha maior surpresa ainda foi saber que você era um suplente e assumiu recente e já conseguiu aprovar uma lei de importância como foi a âmbito municipal da questão do laudo, né? E a gente vai debater sobre isso. Então, como a galera está chegando, eu já vou fazer a apresentação, né, novamente de vocês. A Neili, Fábio, apesar de... Sim? tá um pouquinho baixo o teu áudio. Tá Deixa baixo? eu ver aqui se eu aumentando o Acho que eu estou volume. esticando um pouquinho o pescoço, hein, que está um pouquinho Fala um baixo. pouquinho mais alto. E agora? Vocês estão ouvindo bem agora? Ou Tá. ainda está baixo ainda? Melhorou, mas fala mais alto. Eita, vou ter que gritar. Deixa eu mudar aqui a posição do fone aqui para ver se de repente desse outro lado sai melhor. E agora? Tá saindo ou tá baixo? Melhorou. Dá para ouvir agora? Dá sim, melhorou. E Obrigado. aí, Nelly, tá ouvindo bem, Nelly? Tá, melhorou sim. Então, pessoal, eu vou fazer a apresentação inicial de vocês, porque para a gente ganhar tempo, né? A Nelly, apesar das pessoas conhecerem já, a Nelly é uma figura constante nas nossas lives, né? Principalmente com personalidades aí públicas, eu sempre faço o convite para a Nelly e ela sempre atende. Mas para quem não sabe, é o nome da Neili Flan Sobral. Ela é jornalista, apresentadora, né, do programa de rádio Resenha.
além de professora, mãe de 2 filhos, sendo que um deles é autista, né? Ela também trabalha na emissora, na Rede Record, né? Lá como jornalista. E ela tem sempre nos acompanhado, né, diariamente, e nas nossas publicações, as coisas todas, e ela foi nomeada como madrinha da Constelação Azul, porque quem não sabe, a Nelly foi que abriu as portas para a Constelação Azul no meio da mídia local, porque eu, como anônimo, eu não conseguia, cara. Eu tentava, mandava mensagem, ia atrás, né? Eu falei, hoje eu sou anônimo, o dia que a Constelação Azul estiver conhecida, vocês vão atrás da gente, a gente vai escolher, claro, vai privilegiar aqueles que abriram as portas primeiro pra gente, né? Infelizmente é isso. Agora eu vou falar sobre o vereador Bruno, né? O vereador Bruno, eu pesquisei algumas coisas, né? E eu fui na informação do TSE primeiro, né? Para mim saber um pouco sobre o vereador Bruno, porque como eu falei, como eu não acompanho muito o meio político, eu acabo tendo que pesquisar mesmo um pouco, não só aquele cara que, o fulano de tal é um vereador, um deputado, eu vejo como a gente acaba vendo esse noticiário, mas não a fundo de como é, né? E aí, de acordo, né, com a pesquisa no site que eu fiz, né, o nome completo, aí se não for, você me corrige aí, porque eu tenho que mandar reclamação lá para o TSE, tá? É Bruno Dalmeida Gomes dos Santos, o nome completo, correto? Eu mesmo. Então, foi vereador, candidato a vereador pelo PSDB com o número 45.000, que é o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Concorreu ao cargo de vereador e ele recebeu, na eleição, ele recebeu 2.352 votos. Ele é advogado, atua na área, é casado com a dona Karina. Para quem não sabe, as pessoas às vezes não acompanham. Eu não consegui associar. A Karina, ela é uma dentista e ela faz parte do grupo da Constelação Azul. Eu só fui saber um dia desse que era a esposa do Bruno, né? Então, e o vereador Bruno é pai de 2 filhos, né? No caso, tem um filho uma filha, na realidade, né? Líbia tem 19 anos e o Pedro, de 4 anos, que é quem vive dentro do espectro autista, né? Isso. Para quem não me conhece, ser bem rápido, eu sou Fábio Gonçalves, diretor-presidente da Constelação Azul. Sou autista, pai de 2 autistas. E quem começou essa loucura toda da Constelação Azul, que cada dia mais se torna uma realidade. Então, eu vou passar para a Nelly, para ela iniciar, falando um pouco também dela, qual a expectativa dela. E aí depois o senhor fala um pouco da sua expectativa da live e a gente já vai entrar depois com as perguntas do senhor, tá bom? Obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite ao vereador Bruno. Boa noite a todos que acompanham essa live, que iniciou ontem, essa semana, né, pela passagem do Dia do Orgulho, né, autista aí. Então, para a gente estar discutindo, estar debatendo, né, melhorias, para que a gente possa ter esse aprendizado. Não só como multiplicador de informação, mas também como parte, como membro também, né, desse grupo que são os autistas, né, e eu como mãe também, e como jornalista, tenho aprendido ainda mais e participo com muito prazer aí das lives, intermediando também e aprendendo, porque eu aprendo todo dia, aprendo com essas lives, aprendo com o Fábio, e todo esse aprendizado vai me ajudar, né, na prática com meu filho também. Bacana. Então vai lá, vereador, pode falar um pouco. Já posso? Obrigado. Quem é o Bruno, que a gente não conhece, de repente quem não conhece, né? Foi muito genérico ali, eu peguei informações, mas quem é de fato o Bruno, o pai de autista, como é a vida dele, como foi para inserir nesse meio político, enfim, como tudo iniciou aí para ti. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Boa noite a você. Boa noite, Nelly. Para mim é uma satisfação estar hoje aqui nessa live, aproveitando a Semana do Orgulho Autista, para a gente falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho sobre políticas públicas municipais, principalmente as municipais daqui do município de Macapá, né, em defesa e em apoio às pessoas no espectro autista. Agradeço muito esse convite e dizer para você, primeiro, te parabenizar, tenho acompanhado através da Karina do grupo e também das redes sociais, tenho acompanhado o teu trabalho. Fico muito feliz de alguém engajado também que tenha saído da sua zona de conforto e indo buscar o bem, né, em prol também do seu próximo. Não só, nós já temos uma vida muito, muito atribulada, muito puxada pela nossa condição pessoal, condição dos nossos filhos, e ainda assim te parabenizo por você estar indo além.
você está indo buscar o bem do seu próximo, o bem das outras famílias. E isso é muito bom. Fico muito feliz que a sociedade civil se organize, porque a política ela é muito importante, mas a sociedade civil organizada, como você, como a Constelação Azul, isso é de fundamental importância também. Agradecer a você, Miguel, por ter dado essa oportunidade aos amigos da Constelação Azul, dar voz, às vezes, a algumas instituições que não têm, isso é de muita importância. Então, te agradeço por você ser essa nossa voz. E você pode contar com a gente na Câmara Municipal, já estendo também a todos os nossos espectadores, que é quem eu cumprimento. Eu sou advogado, Fábio e Miguel, há já 11 anos. 11 anos de advogado, já moro aqui, estudei em Belém, mas voltei, sou macapaense, sou filho de um paraense, do Luiz Carlos, filho de uma maparina, nascido no município que é uma da China, pai do Pedro, da Líbia, e o Pedro está no espectro. A gente teve o diagnóstico do Pedro quando ele tinha só 1 ano e 6 meses. Então, graças a Deus, graças à minha irmã também, que é a doutora Melissa, que é a pediatra dele, um beijo se você estiver assistindo, que ela foi de fundamental importância no diagnóstico do Pedro, conseguiu ver desde o início, conseguiu identificar os traços característicos do autismo no Pedro, então isso foi de fundamental importância na nossa vida, a gente conseguiu o diagnóstico bem adiantado para a gente iniciar, e desde já iniciamos o tratamento com ele, e a nossa vida tem sido uma vida muito diferente depois disso. Desde que a gente num processo de aceitação, foi um processo duro, não tem como dizer para vocês que não foi um processo duro, não foi um processo rápido, foi um processo de amadurecimento muito grande, mas que a gente, com muito amor, um amor que arrebata a gente, um amor que nós temos pelos nossos filhos, um amor que nos fez entender a situação que a gente se encontrava, encontrar os caminhos e também com a ajuda de Deus. Deus também nos iluminou, graças a Deus, Ele nos iluminou para a gente conseguir enxergar o caminho que a gente precisava trilhar, que é o caminho que nós estamos hoje. Um caminho de luta. Depois do diagnóstico que nós iniciamos o tratamento com Pedro, eu informo, digo isso para todas as pessoas que me conhecem, e agora que a gente está se conhecendo hoje, eu digo para todas as pessoas que eu faço a minha culpa da desinformação, a minha culpa de ter só me dirigido ao assunto quando ele arrebatou a minha família. Eu só vim conhecer o autismo depois que eu passei por isso. Ontem eu estava assistindo a live da deputada Marília, e ela explicou que na vida dela foi através de uma vizinha, não é isso? Uma vizinha que ela conheceu, e na minha vida foi através do meu filho. Felizmente eu não tive a oportunidade de conhecer uma outra situação, e faço a minha meia-culpa, porque eu acho que a desinformação a gente tem que combater, né? Isso eu faço das palavras da deputada Maria, de ontem eu faço as nossas. Que a informação, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, agora com 18 pessoas assistindo, é informar, divulgar, levar que as pessoas conheçam mais, nos ajudem mais. Então, a nossa vida hoje é essa, Fábio, e nós estamos hoje batalhando para fazer com que essa causa seja reconhecida cada vez mais, seja pelo nosso mandato, mas principalmente através desse trabalho que a gente realiza nos grupos de WhatsApp, assim como você também faz, a gente também tem tentado ajudar no máximo, tentado alcançar o máximo de pessoas possíveis, tentado alcançar as pessoas que estão no interior, que estão precisando de ajuda. Então, essa tem sido a nossa vida hoje. Lógico que dentro como vereador de Macapá, essa é a minha principal bandeira, a minha principal luta, mas a gente não pode lutar só por isso, né? Quando você vira vereador de todos os munícipes de Macapá. Então, você tem que lutar por tudo que seja de interesse público. Então, hoje nós temos diversas bandeiras, mas isso está no meu coração. Eu tenho lugar de fala hoje para a gente poder lutar por essa bandeira. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje o Pedro está tendo, já explicando a nossa vida, a parte da saúde do Pedro.
ele está tendo um acompanhamento da terapeuta ocupacional e da fonoaudióloga, que foi isso que o recomendado pelo o tratamento, que foi o psiquiatra que recomendou para ele a época da consulta. E a gente vem fazendo acompanhamento. Ele está no nível 1, né, um nível leve de autismo, e é uma criança maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou pedir a Kariane estar lá embaixo, um pouquinho ocupada com ele, mas se daqui a pouco eu conseguir, eu vou trazer ele para dar um beijo, mandar um beijo para vocês. Vocês conheceram o Pedro, vocês verem que ele é uma criança maravilhosa, e para mim tem sido o motor dessa minha trajetória depois do nascimento dele. Lembrando, só que isso é importante falar depois do nascimento dele, porque a Líbia, ela é minha enteada, ela é minha filha porque a gente tem que ter, o pai é quem cria, mas ela é minha enteada. Então eu digo do Pedro, do nascimento do Pedro, porque foi quem eu vi nascer. Acompanhou, né? Acompanhou o nascimento. Eu digo que eu vi nascer porque eu vi nascer mesmo. Quando ele nasceu, eu estava lá olhando, assim, que foi o parto natural, eu estava lá olhando, ajudando. Então eu realmente vi nascer literalmente. E com certeza, vereador, a sociedade fica muito feliz porque hoje tem um representante, né, na Câmara Municipal de Macapá. Então, as mães, os pais de autistas, né, familiares, com certeza depositam essa esperança em quem tem voz, em quem pode fazer a diferença. E hoje o senhor está nesse poder e pode fazer a diferença. E já começou, assim como apresentou esse projeto, né, em relação a esse laudo definitivo que muitos pais almejam que chegue realmente, porque quem é pai, quem é mãe sabe da batalha que é para se chegar a um laudo, pela dificuldade que é para se ter as avaliações com todos os profissionais, até se chegar no neuropediatra, que a gente sabe que tem muita carência desse profissional no estado. Então, imagine ter que estar validando esse laudo frequentemente, né? Pelo autismo, que a gente sabe que não tem cura. Ele é autista, ele vai ser sempre autista. Então, já tira por aí que já está, com certeza, fazendo um trabalho e vai ajudar muita gente, principalmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras para pagar. Acredito que o senhor vereador deve ter sentido na pele a dificuldade que é no setor público para se conseguir. No particular, é difícil. Imagine quem não tem condições de ter esse acesso e precisa do público. Imagine estar revalidando esse laudo. Então, eu queria iniciar falando sobre esse projeto que foi apresentado, se já foi aprovado, se já é lei para esclarecer aí para a população, e se ele terá validade apenas no âmbito municipal, na capital. Como é que vai ser? Como vai funcionar? E só engatando aí a pergunta da Emeli, completando, como é que está o andamento? Porque ele teve aprovação, né? Mas acho que foi para sanção, né? A partir de quando, sendo sancionada, ela começa a valer? Essas coisas assim relacionadas ao projeto em si. Perfeito. Eu vou fazer um apanhado do projeto de lei, depois eu falo do que eu me programei aqui, que é para falar da legislação municipal sobre o tema, que eu acho importante a gente falar, porque talvez não seja amplamente divulgado e a gente tem uma lei que pode te ajudar e tu não sabe. Então eu quero ser o precursor disso, porque eu acredito que eu posso ajudar dessa forma. Mas tratando sobre o meu PL 42 de 2021, a gente fica matutando, pensando que forma a gente pode ajudar, de que forma as pessoas estão necessitando. E eu via que o laudo era uma questão que me incomodava. Assim, como você falou, você disse uma questão importantíssima. Eu digo para vocês que Deus me abençoou. Fui um privilegiado na minha vida. Eu reconheço a minha condição de privilegiado, porque eu tive uma mãe e um pai que me deram todas as condições financeiras para ter um plano de saúde, para conseguir arcar quando for necessário com uma consulta particular, no médico, talvez viajar para fora, para fazer um exame que não tem aqui. Eu reconheço essa minha condição de privilegiado, mas eu também reconheço a condição de muitos de outros de nossos familiares, de muitos outros familiares de pessoas que estão dentro do espectro que não têm as mesmas condições que eu. Eu consigo vislumbrar e entender muito bem onde eu me encontro. Então, com isso, foi aí que eu fui encontrando as soluções. E a gente discutindo,
Eu acho que para quem está nos grupos de familiar de autista, sempre está recebendo aquela mensagem: olha, o médico tal vindo na data tal, o médico está na data tal aqui, olha, eu estou conseguindo uma consulta assim. E isso foi me estimulando e eu fiquei pensando, poxa, eu acho que, e lembrando das vezes que a gente foi levar para ser atendido e a pessoa chegou e falou: não, esse laudo aqui está desatualizado, como se existisse esse conceito de desatualizado num laudo de uma condição permanente como o espectro autista. Mas aconteceu comigo, aconteceu com vocês, com certeza. Então, nisso eu pensei e também a gente cria a legislação, a gente estuda também o que já deu certo nos outros lugares. E a gente viu que isso é uma legislação aplicável, constitucional, é matéria que pode ser legislada em âmbito municipal. Então, nós propusemos esse projeto de lei. Foi relatado na CCJ, foi relatado na CJ, foi relatado na Comissão de Saúde da Câmara Municipal e foi a plenário. Foi votado em todas as 3 votações, foi a unanimidade. E eu fico muito feliz hoje de ter essa lei. Ela foi votada e foi votada, aprovado o projeto de lei no plenário. O que acontece? Vou explicar para vocês como é que ela funcionou. Eu pedi lá uma alteração em um artigo, criando um parágrafo no Plano Municipal de Defesa da pessoa que está no espectro autista de Macapá. Já existe, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Eu só criei um artigo que diz que o laudo que diagnostique a pessoa dentro do espectro autista, que no âmbito de Macapá, ele tem validade indeterminada. Essa que é a disposição legal, muito simples e de fácil entendimento. Sobre a pergunta se isso só cabe em Macapá, para os órgãos públicos de Macapá, mas também para aqueles particulares, planos de saúde, o que funcionar na capital, tem que ser, essa lei tem que ser obedecida. Então, se você for no plano de saúde, tem que obedecer essa lei. Se você for numa UBS, tem que obedecer essa lei. Eu tenho muita fé que com esse projeto de lei, que ele seja precursor para outros municípios e também para que, de repente, a deputada Marília ou qualquer outro deputado ou deputada estadual possa nos ajudar também a fazer um projeto de lei no mesmo sentido para o âmbito estadual, para ele valer nos órgãos do âmbito estadual. Mas, enfim, o que é que eu acredito piamente? Que com essa lei, que os outros órgãos, ainda que não seja do município, do Poder Executivo Municipal, que os outros órgãos vão acatar. Se você for daqui a pouco, enfim, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Educação do Estado da Amapá, e vão olhar e vão dizer: não, essa aqui é laudo indeterminada, essa condição aqui. Isso já vai começar a ser entendido de uma forma diferente. Em que pé está hoje o projeto de lei? O projeto de lei, depois dele ser aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, ele é enviado para análise do Poder Executivo, da Prefeitura, do prefeito. O prefeito vai ver se ele concorda ou não concorda. É simples. Se ele concordar, ele sanciona a lei. Se ele não concordar, ele veta a lei. Se ele sancionar, vai para a publicação, e aí, então, a partir do momento que publicar no Diário Oficial do Município, essa lei já está valendo. A disposição dela que é a partir da sua publicação. Se ele vetar, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas eu estou explicando, que é importante explicar. Caso ele vete, esse veto retorna para a apreciação do plenário da Câmara Municipal. Mas isso não vai acontecer, estou só explicando. O que vai acontecer, se Deus quiser, o prefeito fulano vai sancionar a nossa projeto de lei, ele vai virar uma lei, e daí, então, publicado no Diário Oficial do Município, está valendo. No outro dia, você já pode levar, e a gente vai fazer, eu deixo muito claro, nós vamos fazer esse trabalho de conscientização, tentar fixar dentro das UBS, fixar nas secretarias, na secretaria, na secretaria, oi, meu filho, desculpa, gente, oi, vamos falar aqui com a tia, vem, rapidinho, licença, gente. Fala, oi. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Pedro. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Esse aqui é o Pedro, gente. Essa fofura aqui. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Oh, meu Deus.
Vai lá com a mamãe, tá? Papai tá terminando aqui. Tchau. Cuidado, vamos tropeçar aí. Ninguém. Participação. Não, não vai desligar a luzinha do papai, tá? Participação especial, gente. Então, então nós vamos fazer esse trabalho, que eu já conto com cada um de vocês também. A divulgação da imprensa é importantíssima, então eu peço também, quando virar lei, que a gente informe que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis. E é isso, estou muito honrado de ter sido o autor, mas essa é uma vitória de nós todos. Eu só fui aquela peça que iniciou, que deu arranque a essa vitória. Agradeço também aos nossos pares, aos demais 22 vereadores e vereadoras de Macapá, que votaram à unanimidade, né, esse projeto de lei. Bruno, me diga uma coisa, como é que está a situação do seu mandato? Você assumiu de maneira provisória pelo licenciamento, afastamento de algum vereador, ou foi em definitivo? Isso. Não, eu vou te explicar. Eu sou o primeiro suplente do meu partido, do PSDB. O que aconteceu foi que o vereador Dilson Nunes, que foi o vereador eleito pelo partido, ele tirou uma licença. E com essa licença dá a necessidade da convocação do suplente. E aí eu fui convocado, estou fazendo o mandato, e aí o nosso mandato, por enquanto, vai até o dia... Eu acho que é o dia 9 de julho. Essa que é a data até agora que vai o nosso mandato. Então, eu tive que correr. Essa aprovação aqui também foi muito trabalho, que isso não é um trabalho árduo que a gente... Eu sei que muitas pessoas, quando você falando isso, eu estou desligado de política, mas para você ser um bom parlamentar, você tem que trabalhar muito. E eu tenho trabalhado isso. Se eu sou um bom parlamentar, eu não sei. Mas que eu tenho trabalhado para ser, isso eu dou 100% de garantia para todos vocês. Tenho trabalhado muito para ser, porque pelo tempo pequeno que eu tenho, de 120 dias, enquanto vereador, eu tive que lutar para fazer o máximo possível no menor tempo possível. Então, essa foi uma das nossas grandes vitórias. Além eu tento ter uma produção legislativa mais regrada, né? Eu escolho muito bem os pontos que eu quero que vire lei na minha cidade, porque não sou um legislador, sou mais liberal, não gosto muito da regulamentação. Então, quem regulamenta muito, acho que o Estado tem que regulamentar aquilo que é necessário. Tipo essa lei. O que é necessário é regulamento. O que não é necessário não precisa de regulamentação. A sociedade se regulamenta por si. Mas essa é a minha visão política. Então, mas essa foi uma vitória nossa. E por enquanto é isso. Essa a situação do nosso mandato. Eu estou muito feliz. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. E também ao vereador Dilson Nunes, que está fazendo uma jornada de exames aí, cuidando da saúde. Então, para mim é uma grande felicidade poder estar fazendo parte da história do meu município. Agora, vereador, como o senhor tinha citado, que ia falar sobre a questão das políticas públicas no âmbito municipal, o que a gente tem hoje em relação a leis municipais, né, de amparo a pessoas com autismo? O que se pode destacar? Eu separei algumas legislações assim. O que acontece? Hoje, essa legislatura, ela foi muito mais ativa, né, com todo respeito a legislaturas anteriores. Ela foi bem mais ativa no quesito da questão do autismo. Muitos vereadores se abraçaram com o tema, eu fico muito feliz. Apesar de eu estar hoje aqui conversando, eu digo que a gente iniciou uma frente parlamentar, ainda que informal, em apoio à causa autista. Hoje nós temos uma frente parlamentar. Hoje é muito difícil chegar a um assunto que seja espinhoso ao interesse do Poder Executivo, da Prefeitura, mas que seja de interesse do autista. Eu tenho certeza que ele será aprovado na Câmara Municipal de Macapá, porque os vereadores estão engajados no tema. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui. Eu acho que a primeira lei que eu vou tratar é uma lei de autoria do presidente Marcelo Dias, que é dia 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista. Então, essa é a lei que foi uma das primeiras leis sobre o tema no município de Macapá. Nós temos a lei
215 de 2016, que é a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa no Espectro Autista. Essa lei, ela veio ser promulgada, mais ou menos, ela é contemporânea à Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764. Então, são políticas, é aquele norte que o município tem que ter quanto à política pública de proteção e defesa aos interesses da pessoa que está no espectro autista. Essa é uma lei importantíssima. Ela dita o norte, ela dita os princípios fundamentais, ela dita conceitos do que é a pessoa que está dentro do espectro. A despeito, apesar do meu entender, da ter uma necessidade de uma atualização de conceitos, a atualização de nomenclaturas, que a gente está em constante atualização, nós sabemos disso, né? Então, essa lei é uma lei importantíssima para o nosso município, a despeito dela ser pouco divulgada. Apesar dela ser pouco divulgada, mas é importante que nós, munícipes de Macapá e familiares das pessoas com autismo, que nós conheçamos que existe uma lei. Existe uma lei que diz que, inclusive, quando nós formos utilizar houver necessidade do ingresso judicial contra qualquer ente, mas que seja em âmbito municipal, que a gente cite essas leis, que existem leis municipais que tratam de defesa da pessoa que está no espectro. E recentemente, né, além da nossa lei, do nosso projeto de lei que foi aprovado sobre o laudo, a Semana de Conscientização do Autismo, da autoria do vereador Dudu Tavares, também foi aprovada à unanimidade, uma lei que é uma lei que trata, existe a Semana do Orgulho Autista, que é a semana que nós estamos, e a lei também do dia 12, que é a lei de conscientização da conscientização do autismo. São dois períodos diferentes, que inclusive esses dois períodos diferentes, eles são homenageados também na legislação federal. Eu acho que é conhecimento de vocês também na legislação federal. Existe a Semana de Conscientização do Autismo e a Semana do Orgulho Autista. Então, essa lei uma lei também que foi aprovada muito recentemente, que é um projeto de lei, que ainda não é lei, mas que foi aprovado recentemente, que é a obrigatoriedade do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário. Essa é uma lei que já existe em âmbito estadual há algum tempo, mas é uma lei que agora também, de autoria do vereador Jean Lunay, é uma lei que eu acho que é muito importante. Tá? Quando a gente fala de informação, que a gente fala de a gente levar conhecimento para as pessoas, essa lei do atendimento, a gente colocar as placas, já existe uma lei, mas eu acredito que vai ter uma atualização agora na Câmara, do atendimento, da gente colocar o símbolo mundial de defesa do autismo nas vagas de estacionamento. Para mim, isso é de suma importância. Eu estive conversando com a coordenadora de política para o autismo lá do Pará, a doutora Nayara Barbalho. Não sei se vocês conhecem ela, se vocês não acompanham ainda, eu convido vocês a acompanharem o trabalho que ela realiza. É Nay _ Barbalho. Eu estive lá em Belém, conversando com ela para falar para ela me informar mais sobre algumas questões da construção de um instrumento público que eles vão utilizar lá para tratamento das pessoas com autismo, que é o meu sonho. Mas eu fui buscar essas informações e ela estava conversando comigo, dizendo que ela mesma ia mandar confeccionar as placas e ir até os órgãos para explicar para os servidores públicos e começar a colocar aquelas placas nos locais. Para mim, gente, isso é importantíssimo, porque isso a gente está difundindo conhecimento, difundindo informação para aquelas pessoas que desconhecem. Eu falo porque eu era uma pessoa que desconhecia. Então, eu quero fazer com que as pessoas conheçam. Eu quero fazer com que as pessoas sejam empáticas, que elas tenham empatia por nós. Que elas tenham empatia pelos nossos filhos quando os nossos filhos estão em crise. Que elas tenham empatia pelos nossos familiares quando aqueles familiares estão sofrendo, estão precisando de uma ajuda. E aí a gente está julgando, às vezes aquela pessoa que não conhece está pré-julgando, com preconceito, enquanto o que a gente está precisando, às vezes até de ajuda, e a gente não consegue. Então, para mim, são algumas legislações que eu trouxe para vocês, e a melhor, assim, que eu acho que hoje
dentro dessas aqui, uma que é muito importante para a gente, principalmente para aqueles que são mais necessitados, é a Lei 2102, de 2013, que é a prioridade de andares térreos para pessoas que têm na família autismo ou síndrome de Down, quando tiver aqueles sorteios daqueles condomínios públicos, daquelas... Conjuntos habitacionais aí, né? Oi? Os conjuntos habitacionais aí, Dos né? conjuntos habitacionais, perfeito. Dos conjuntos habitacionais e que quando houver aquela lista de prioridades através desta lei, lógico, quando for construção do poder executivo municipal, do município de Macapá. Então, quando for a construção for ligada à prefeitura, que existe esse benefício. Não sei se é do conhecimento de muitas pessoas, mas de quem não é, eu estou trazendo agora. Porque você guardando essa lei, quem não tiver, é só me procurar mandar uma DM, eu posso mandar para vocês também, vocês vão ter todas essas leis, eu vou mandar para vocês em um PDF, vocês guardarem, vocês divulgarem nos grupos, para vocês tomarem conhecimento também. E isso é importante de ter. Eu vou fazer agora uma reflexão, assim, eu te convido vocês, eu já tenho tempinho ainda, Fábio, desculpa, eu estou me delongando. Posso? Ainda temos 1 hora quase ainda para conversar. Desculpa por me delongar muito, mas Não, fazer uma linha. Você é o convidado aí, você vai colocando aí. Pronto, fazer uma reflexão. Convido vocês a fazer uma reflexão hoje sobre tudo que você falou inicialmente, que você está um pouco desligado da política, tá um pouco desgostoso. Isso é muito pelo que a gente vem, pela uma trajetória que a gente vem traçando, né, da política brasileira. Então, eu te convido a vocês todos, convido você, para a gente fazer uma reflexão que a política está dentro da nossa casa todos os dias. Então, isso parece meio piega, né? Parece meio aquela coisa, esse cara falando disso aí. Mas, para mim, eu vivo isso. Então, eu digo para você que quando você se afasta da política, você está se afastando de buscar o melhor para você. Então, a partir do momento que você tem vocês estão todos organizados, vocês estão fazendo política também. Uma política partidária que eu faço, mas uma política voltada para o bem do próximo, uma política voltada para você ajudar as pessoas. Isso, para mim, é muito importante. Agora, a política que nós fazemos através os parlamentares, os prefeitos, o senhor governador, elas são importantíssimas. São elas que às vezes definem o futuro dos nossos filhos. E eu convido vocês para vocês fazerem parte disso, porque pessoas boas, pessoas engajadas, elas são fundamentais nesse processo, em um processo de amadurecimento, inclusive. Então, eu te convido para você fazer parte disso, né? Para você se inteirar mais, às vezes o desinteresse acaba fazendo com que a política não cresça. Hoje a gente tem feito as nossas reuniões, as sessões plenárias, elas têm sido pela internet. Então, hoje, se você quiser assistir as nossas sessões, você não precisa mais sair de casa ou do trabalho. Você vai lá no site, no YouTube ou no Facebook da Câmara Municipal de Macapá e assiste dias de terças e quintas a partir das 9 horas. Você assiste as sessões. Eu digo um fato interessante para vocês. Antes, quando você vai, pouquíssimas vezes eu já trabalhei na Câmara, eu fui procurador-geral da Câmara Municipal, né, como se fosse advogado da Câmara, antes de ser em 2013. Então, eu acompanhava as sessões e não tinha 50 pessoas, 60 pessoas todos os dias. Mas se você for assistir, contabilizando só o Facebook, que é onde você vê o número de pessoas, 50 pessoas, às vezes há 30, às vezes há 120 pessoas assistindo às nossas sessões. Isso, para mim, é um motivo de felicidade. Estou muito feliz, porque são mais pessoas que se interessam por aquilo que está sendo debatido, aquilo que o nosso município está trazendo. E olhem só, desde 2012, em 2012, a Câmara Municipal de Macapá ela foi precursora da política municipal de proteção do direito das pessoas no espectro autista. É uma lei ainda lá na Berenice Piana, lá no início.
Então, tem uma trajetória. O que a gente talvez precise agora também é que nós, vereadores, estamos tentando fazer a nossa parte nessa legislatura, é a gente se aproximar através dessas lives. Então, você está conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o trabalho dos nossos colegas vereadores, que eu tentei apresentar algumas coisas para vocês aqui também, que para mim é uma satisfação, e que essa construção, a sociedade civil organizada, ela é fundamental, em conjunto com a política partidária, com a política que a gente está fazendo, essa política daquele parlamentar, daquele político que é eleito pelo povo. E, vereador Bruno, é só para me deixar claro, né? Quando eu falei de não acompanhar, é justamente voltado à política partidária, que política pública a gente se envolve. Tanto que eu busco, eu vou atrás de quem tem mandato, porque, querendo ou não, as leis, quem faz são os legisladores, né? Mas quando eu me referi nessa questão do desligamento, e às vezes a gente deixar de acreditar, eu vou trazer o meu lado pessoal para você entender. Eu, como diretor-presidente da Constelação Azul, eu procurei os poderes a nível de Estado, a nível de município, Poder Judiciário, Poder Legislativo, mas vamos lá para o Executivo Municipal Estadual, onde existe lei para cessão de uso de espaço público que está inativo, e nós apresentamos ofício pedindo, sugerindo o espaço que está em desuso, colocando que eu sei que se ele está em desuso, ele vai precisar de reforma, mas isso não custará aos cofres públicos. Nós, da Constelação Azul, faríamos a reforma, desde que tivéssemos um tempo de 4, 5 anos, pelo menos, com prédio, para a gente fazer o investimento. E aí, é nisso que eu te falo, que de repente a gente não acredita. Você não me deram nenhuma resposta, pelo menos não responderam lá o meu ofício, olha, no momento não é possível. Eu não tive nenhuma resposta. Aí é nisso que eu te falo, que aí, com isso, a gente fica nadando contra a correnteza. E aí, o que é que eu penso? Ou eu vou esperar a boa vontade do poder público em me responder, nem seja para me dar ou não, ou eu vou correr atrás com as pessoas, se juntar e fazer. Aí eu sou daquela pessoa que eu prefiro correr lá e fazer. E aí é o que a gente tem tentado em questão da Constelação Azul. Mas, como eu falei, isso para mim prova ainda mais que quando se quer fazer, consegue. Ó. Você está 3 meses como mandato de vereador. E essa questão do laudo aí, ó, há muito tempo as famílias já vêm sofrendo, as famílias de baixa renda. E a gente sabe que é um desespero para uma mãe, para um pai, que de repente quer pleitear algum benefício através de política pública, ter que desembolsar ali 500, 600 reais para uma consulta, o médico às vezes só repetir o laudo, só mudar a data apenas, já está lá no banco de dados dele, só para ele repetir a data. As famílias hoje, teve um agravamento por conta da pandemia, que a dificuldade até de se sustentar está difícil para as famílias. Falo isso porque hoje, dentro da Constelação Azul, nós já atendemos algumas famílias, e muitas famílias com cesta. A gente eu comprava algumas, França, Luciana, a gente arrecadava com pessoas e ia doando cestas. E aí, graças às políticas públicas, nós conseguimos acessar no Mesa Brasil do Sesc. Hoje nós somos contemplados, ganhamos 100 cestas há uns 10 dias atrás, onde a gente está destinando a famílias, né? E como eu falei, eu acredito na política pública, mas como eu falei para você, com a sua atuação mostra mais ainda que quando se quer fazer, faz. Você apenas com 3 meses de mandato conseguiu a aprovação de uma lei que há muitos anos está aí e que de repente parece que o problema estava ali e ninguém buscava solucionar, ninguém buscava uma saída para essas famílias, né? Então é nisso que eu quis me referir, de repente aos entraves e ao descaso, que claro, não são todos, eu reconheço, não são todos, mas a grande maioria que acaba aparecendo, e a maioria hoje, de repente, o nosso público, por lei, é um público prioritário, mas é só na teoria. São poucas as pessoas que defendem de fato e de direito o nosso público, né? E aí, eu fazendo essa situação, eu pergunto, claro que você é curto o seu mandato, tá? Falta menos de 30 dias agora, né, para você continuar no mandato, salvo se houver uma prorrogação da licença, né, pode continuar, né, por mais um tempo, né? Mas vamos lá, vamos contar com a data que está agora, para julho. O que o vereador Bruno ainda pretende fazer como requerimento? Como é que ele está fazendo alguma coisa para aproveitar ainda esse mandato que você está no momento para, de repente, ter mais ganhos de causa para o público autista, para o deficiente em geral? Bacana. Bem assim, Fábio, o que eu penso muito em fazer assim primeiro a atualização dessa política municipal de proteção.
Eu vou suscitar, infelizmente não vamos entrar em recesso, né? Mas se eu conseguir ainda, se ainda houver tempo para os nossos colegas que ficarem poderem acatar o nosso requerimento, eu vou citar que seria criada uma comissão especial, inclusive com a participação da sociedade civil organizada, dos interessados, para a gente atualizar essa política pública municipal de defesa da pessoa que está no espectro autista. Para mim, essa vai ser uma vitória para dentro do município e eu vou compartilhar com vocês o que é a minha luta, assim, desde o início. A minha luta é para que a gente aumente a quantidade e a qualidade do serviço de saúde prestado pelo município de Macapá e também pelo governo do estado do Amapá, as pessoas que estão dentro do espectro. Ou através da capacitação, como eu já reuni com o pessoal da Reunida, eles me explicaram que a capacitação dos servidores é algo fundamental para que isso aconteça, para que a gente capacite o servidor, então buscar, através do nosso trabalho, buscar com que o governo do estado e a prefeitura de Macapá iniciem um processo de capacitação dos seus servidores para que eles trabalhem, estejam prontos para trabalhar em um setor que seja criado especificamente para tratamento das pessoas que estão dentro do espectro. E o meu grande sonho mesmo é a criação de um centro de atendimento. Isso a gente ainda, essa é um estudo que tem que ser feito com os técnicos da área. Eu sou advogado, né? Eu entendo pelo meu lugar de fala, mas eu como advogado, eu não consigo ofertar todas as informações do que um centro de atendimento a pessoa no espectro autista precisa, mas esse é meu intuito. E aí eu vou explicar que isso eu tenho compromissado de pelo menos um parlamentar, que é o deputado federal Luiz Carlos. Eu tenho compromissado com ele que quando a gente encontrar essa solução, que o recurso ele disponibiliza através de emenda parlamentar, seja na prefeitura, seja no governo do estado. Ontem eu estava ouvindo a live da deputada Marília, ela explicou que existe já eu já tinha lido uma notícia nesse sentido, que existe embrionariamente uma tratativa de iniciar um atendimento diferenciado voltado ao diagnóstico. Então, isso para nós já é show. Mas eu queria crescer mais, eu queria que a gente conseguisse acabar com esse represamento no atendimento que a criança dentro do espectro tem. E esse represamento ele é muito grave para o Pedro. É um represamento parcial, porque eu tenho como pagar, só que ainda assim a profissional não tem a data. Ela não tem a data. Então a gente tem que criar uma solução. Eu estou falando da minha situação, que é completamente diferente da maioria da situação de todas as famílias que estão dentro do espectro. Então, eu queria acabar com esse represamento no poder público, encontrando uma solução. Eu estive conversando ontem, foi o aniversário de 15 anos do CAPSI, das Pedrinhas, CAPSI Conviver, e eu estive lá, né, na comemoração e conversei com a secretária Raíssa Furlan. Ela também tem um filho que está no espectro, ela também é lutadora, tem lugar de fala. Eu conversei com ela e me coloquei à disposição para a gente iniciar um diálogo, para a gente encontrar essa solução. Eu já convido vocês, para que vocês, a partir de hoje, eu tenho conversado de ouvido a ouvido, para que isso se formule em uma proposta factível, para que a gente encontre essa solução para a construção de uma instalação que seja voltada para o atendimento da pessoa dentro do espectro. Para a gente entender nossas crianças, acabar com esse represamento. Esse, Fábio, é o meu sonho. Esse é o meu sonho e é um compromisso de campanha que eu tenho muita fé que eu vou conseguir realizar. Ainda que seja como vereador ou como suplente de vereador, com o auxílio do vereador Dilson Nunes no mandato e dos demais vereadores, com certeza, vereadores e vereadoras. Mas que essa é a minha luta. Esse é o que eu mais quero, é o que a gente está construindo devagarzinho, né, degrau por degrau, nós estamos construindo para que isso aconteça. Eu já tenho uma grande força do meu lado, que é o deputado federal Luiz Carlos, que se comprometeu a conseguir o recurso. Agora, falta os outros players, né,
dessa construção nos ajudarem, ou o governo do estado ou a prefeitura municipal de Macapá. Já conversei com a secretária Salto, já conversei com a secretária Raíssa Furlan e expliquei, falei para ela que eu acho que a gente tem que iniciar um diálogo sobre isso, né? Eu acho que hoje algumas instituições que prestam serviço não conseguem atender não vão conseguir atender a tudo aquilo da demanda que nós temos. Então, eu acho que a gente pode crescer, mas isso passa por uma construção, seja pela construção da instalação, passando pela contratação de servidores ou a capacitação dos servidores que já se encontram nos quadros do município, do estado ou do estado. E aí, oi? Esse daqui, Mais a um minha esposa convidado deve estar com especial. outro, e ele invadiu o quarto aqui, ó, Vários no participações tranqueiro. especiais hoje. Esse é o menor, Fábio? Né? O menor? Esse aqui é o Benjamin. Esse aqui também teve o diagnóstico com 1 ano e meio, né? Maravilha. E aí, como a minha esposa está fazendo o Fábio, que é o mais velho, que está bem agitado a dormir, ele aqui estava brincando, eu não tranquei a porta do quarto, ele invadiu o quarto, né? Pode continuar, desculpa ter interrompido Então, aí. imagina, uma felicidade. Eu vou aproveitar, Então, inclusive, para fazer uma intervenção, vereador, na sua fala, que é justamente nessa área da saúde que eu queria fazer alguns questionamentos e lhe perguntar. O senhor, como parlamentar, se tem acompanhado como é que está essa rede de atendimento aos pais que buscam esse acompanhamento? Tipo, pegar um encaminhamento, né, que é ou com pediatra, chegar até o neuropediatra para que ele possa iniciar as terapias. O senhor, nesse curto, né, tempo que está como parlamentar, conseguiu ter esse acesso, né, saber informações de como está esse atendimento para que os pais possam, então, receber os filhos, ter essa intervenção aí? perfeito. Bem, eu iniciei uma peregrinação. Essa peregrinação começou exatamente pelo Capsida Conviver aqui nas Pedrinhas, aqui no Jardim Marco Zero. Iniciou por aqui, existe o tratamento, ele está contínuo. O que aconteceu, vou voltar um pouquinho, né, dentro de uma linha do tempo, sobre o nosso mandato, né? A gente iniciou o mandato, aí teve a questão do lockdown e eu peguei Covid. Fiquei muito ruim. E aí, então foram aí pelo menos um mês e pouco que eu fiquei um pouquinho atado, preso, por causa dessas restrições e da minha condição de saúde. Mas depois aí, eu estabeleci uma tratativa. Primeiro eu iniciei conversando com as pessoas, que eu já que era mais importante, iniciar conversando com as pessoas que eu conhecia, ouvindo, para depois ir buscar. Então eu iniciei a tratativa no CAPS Conviver. Essa foi a única visita que eu consegui realizar hoje, até hoje. Então eu fui lá, conversei com o coordenador Washington. Está existindo o tratamento das crianças, ele está acontecendo lá. Existe uma linha de tratamento. Eu perguntei como é que estava o represamento. Ele disse que não está, que está mais ou menos de 15 dias para a criança ir lá e iniciar o tratamento, tentar a consulta e iniciar o tratamento. Essa foi a informação que ele me deu. Então, o que eu pretendo ainda fazer nesses próximos dias? Visitar os demais órgãos que fazem o atendimento. Eu tirei por aqui, eu não sei como é que estão nos outros. Eu tinha tido uma informação que esse tratamento, que esse atendimento não estava acontecendo. Foi por isso que fundamentou a minha ida primeiro lá. Mas aí, pelo menos, eu constatei, pelo menos, que tinha bastante criança lá. E eu via que uma grande parte está dentro do espectro. E aí eu visitei a instalação por completo, entrei em algumas salas e estava acontecendo tratamento lá. Então, pelo menos do CAPSI da Conviver, da Redenção, lá aqui nas Pedrinhas, foi que eu tive a oportunidade e está acontecendo. E a nossa, qual vai ser como vão ser os nossos próximos passos? Serão de a gente visitar essas instalações, tomar conhecimento de como está. Eu vou visitar principalmente o município de Macapá, que é da nossa competência. Depois visitar quem sabe do estado, ver o estado que está conseguindo fornecer de atendimento.
e trazer essa informação para a Câmara Municipal. Eu tenho pelo menos eu tive essa boa nova lá do Conviver. É uma outra informação importante que a secretária Raíssa Polão me repassou. Na verdade, ela falou na inauguração, perdão, na festividade que teve do CAPSI. Ela explicou lá, gente, que existia a necessidade da compra de uns testes e que esses testes eles estão sendo adquiridos pelo município. Eu acredito que vai me fugir o nome, acho que é MChat o nome. Deixa eu só pesquisar aqui. Teste MChat. E eu acho que são escala MChat, são os testes que têm que ser adquiridos e ela informou lá que está em processo de compra. Então, isso é um fato importante também para ser salientado. E no mais, que um laudo precoce na vida de uma criança ao fazer grande diferença, né? Como foi no seu caso, um laudo bem precoce, no do Fábio também, né? O filho bem precoce, então inicia já uma intervenção que pode fazer sim a diferença. E, infelizmente, essa demanda, né, é muito grande, não consegue logo um atendimento. Às vezes o pai sabe que precisa, mas às vezes burocracia, demora. O pai acaba também se esquivando um pouco. A gente conhece essa realidade também em alguns casos, e aí deixa de procurar o atendimento, infelizmente, e aquilo vai retardando e prejudicando, né, um avanço no caso das crianças com autismo. Vereador Bruno, eu tenho uma sugestão a fazer, não sei se de repente... questão de acatar já seria com você, mas eu vou dar a minha sugestão, né? Pois não, vontade. Ano passado, quando a gente começou o movimento dos pais, era às vezes pelo menos conseguir uma consulta com o neurologista, psiquiatra, às vezes até para renovar uma receita, que às vezes é um remédio que custa menos de R$30, mas precisa de uma receita, né? E aí, na época, eu consegui chegar até a secretária municipal de saúde. E eu expliquei, aí é nisso que eu lhe falo, que eu fico desacreditado. Toda aquela conversa bonita, o discurso, me deu prazo que ia marcar o mutirão, então, e a gente ia atender essas receitas. Acabou o mandato, na época do então prefeito Clécio, e a coisa não andou, né? E aí, o que eu pergunto hoje, na época ela me falou que já tinha na rede municipal neurologista e psiquiatra. Existia lá. E imagino eu que ainda deve existir hoje, né, dentro do município. Então, indicativo para o senhor, porque o senhor, de repente, ainda como mandatário, querendo ou não, o senhor é uma pessoa influente, porque o senhor é irmão de um deputado federal, né, o senhor tem, querendo ou não, ainda tem, mesmo sem mandato, ainda vai ter contato com essas pessoas, vai ter acesso a elas, coisa que a grande parte da população não tem. De repente, em fazer uma articulação com o município, via Secretaria de Saúde, e fazer um mutirão. E aí eu lhe digo que o resultado, um mutirão de 1 ano, para trabalhar assim com resultados a médio e longo prazo. O que seria nesse ano? Investigação para diagnóstico precoce. Pegava esses profissionais, independente das outras redes de município, no hospital que é o metropolitano, ali, enfim, a policlínica, mas num local, só pegar esses profissionais, vamos dizer, o psiquiatra, o neurologista, nem que seja só 2, um de cada área, aquele profissional vai estar à disposição para investigação de diagnóstico e abrir para a comunidade. Em 6 meses, atende a primeira leva dos encaminhamentos e aí após vai de novo no 6º mês, tendo o retorno, foi o tempo hábil que a pessoa de repente corre atrás dos exames, do que for necessário. Por quê? Aí, o diagnóstico precoce tem muitos benefícios. Tratamento adequado, tipo de terapia indicada para a evolução da criança, mas o principal, grande parte das famílias do nosso município são de baixa renda. E a família tendo acesso a um laudo, ela vai poder pleitear o benefício de prestação continuada do INSS. Aí para quem não tem renda nenhuma, porque grande parte são mães, que muitas das vezes, infelizmente, muitos dos homens abandonam suas esposas, aí fica só a mãe para cuidar da criança, ela já vai ter uma renda ali, vai ter uma garantia mínima para que, quando for necessário pagar uma terapia, uma consulta particular, comprar uma medicação que a sua criança precisa, uma alimentação diferenciada um pouco, porque a criança geralmente autista, ela tem seletividade alimentar e uma série de coisas. É uma coisa que resolve a questão do tratamento de saúde adequado e resolve o lado social. Claro que não resolve, mas ajuda muito.
E eu faço esse desafio para qualquer gestor, se em um ano trabalhar de maneira séria, colocando 2 profissionais, esse profissional ficar todos os dias atendendo, para ele fazer a investigação, iniciar e dar os encaminhamentos para a BERA, tomografia, mapeamento cerebral, porque aí, como eu falei, isso daí a família vai correr atrás, aí vai fazer vaquinha, vai fazer rifa, mas a pessoa vai... Mas hoje em dia a pessoa não tem a certeza que se ela conseguir consultar a primeira vez e pegar o encaminhamento, se ela vai conseguir de novo. Então já amarrava, no dia da consulta dela, o retorno já daqui a 6 meses, que era um tempo hábil dela buscar isso. Aí o senhor tem um mandato, o senhor é vereador, o senhor tem influência. De repente aproveitar, enquanto ainda tem o mandato, de tentar articular isso via município, via prefeitura, porque se existe o profissional, aí a demanda é grande, mas se quiser, eu costumo dizer, quando a gente quer, a gente faz. Quem quer, resolve. Quem não quer, dá desculpa. O que eu penso é isso. Então, eu queria aproveitar que o senhor está aí com o mandato de buscar isso daí, essa articulação para a gente, que, querendo ou não, o senhor nos representa hoje, o senhor é vereador, representa a nossa parcela. E ainda deixo mais um indicativo, para o senhor puxar também a discussão da criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que ontem eu trouxe a estadual. Mas a nível de município, aí principalmente para a região Centro-Sul, existem muitos benefícios e conquistas para o público da pessoa com deficiência quando tem uma secretaria municipal. Que lá estaria o autista, o deficiente visual, o deficiente auditivo. Porque aí daria para trabalhar as políticas públicas, aí seria um guarda-chuva para abraçar todas as políticas públicas para a pessoa com deficiência, sem que tenha que estar indo às vezes. Claro que aí muitas políticas públicas é direcionada para a Secretaria da Saúde, a da Educação, mas aí já teria um encaminhamento, de fato, da secretaria de origem daquela pessoa, né, que ela seria atendida. São 2 indicativos que eu faria ao senhor, de repente, se o senhor podia abraçar isso, nesse curto mandato que ainda tem, mas ainda assim, como uma pessoa influente, você, querendo ou não, é um suplente e é irmão de um deputado federal. Perfeito. Uma ótima ideia. Já vou tomar nota aqui, né? Eu vou aproveitar depois, eu vou conversar com a nossa assessoria para que a gente tome nota e a gente crie, porque isso tem que ser um planejamento, é um planejamento bem, às vezes também parece que é algo bem simples, mas não é tão simples assim. Mas que não é que não possa ser feito, isso eu concordo com você. Isso pode ser feito, agora a gente tem que ver nos quadros hoje do município quantos servidores nós temos na área. Hoje, não, por exemplo, quantos neuropediatras nós temos, quantos psiquiatras infantis nós temos aqui, quantos outros profissionais que são gabaritados, que podem emitir esse laudo, que podem fazer esse diagnóstico nós temos aqui. Isso é algo que a gente tem que... você já deve ter... Você está falando isso porque você já ouviu. Mas eu vou tomar pé também, eu quero ouvir também para a gente traçar. Isso é um planejamento que deve ser feito junto com o município, ressaltando que hoje a gente se encontra numa situação de pandemia, uma situação bem complicada. Mas eu acho que isso não é problema, eu vejo em outros estados que... eu convido vocês a conhecerem o trabalho da doutora Nayara Barbalho, que ela está fazendo acontecer lá no estado do Pará. Nós está na mesma época de pandemia daqui, do que nós estamos. Então, eu concordo com você. E você sabe que, para mim, você fala, o acatar já está acatado. Meu cara, já está acatado porque você é muito mais do que eu. Já conhece muito mais do que eu, porque às vezes tem muito mais contato do que eu com as famílias. Então, você que está sabendo onde você muito mais do que eu sabe onde é que está apertando o sapato. Então, você pode ter certeza que já tomei nota aqui da sua indicação, a gente já vai estudar isso, aproveitar um outro momento para falar com a secretária Carlene, que é a secretária e tratando sobre um outro assunto, sobre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu estou trabalhando algo antes disso. Estou trabalhando para a gente encontrar, estou terminando de redigir uma minuta de um projeto de lei para a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu estou buscando primeiro fortalecer o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que delibera muitas das políticas que são importantes para nós. Então, estou buscando fortalecimento, já conversei com o coordenador Juan, ele é pai de autista também. Então, já foi lá conosco no nosso gabinete, a gente conversou, nós já traçamos
alguns pontos relevantes para o Conselho, e a gente vai criar, se Deus quiser, a Câmara Municipal vai acatar, nós vamos criar o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse Fundo Municipal vai ser para o município angariar os recursos necessários para investimentos no que for relevante. Então, esse é o primeiro passo que eu acredito que é mais importante para, dentro de uma perspectiva de resultado prático mais rápido, que é algo que não vai nos atingir de forma benéfica mais rapidamente. Eu acredito que o fundo hoje é nosso também um objetivo palpável, muito, muito relevante e muito fácil da gente conseguir, que é aprovando o projeto de lei, a gente trabalhar para o município investir. Aí vai muito da cabeça do gestor da política pública que ele quer fazer. Se ele quer fazer uma política comprometida, séria, voltada para a defesa da pessoa e apoio da pessoa com deficiência, ele vai, com certeza, investir no fundo, a gente vai buscar, vai ser através de doações, através de emenda parlamentar. Então, eu já te digo que dentro dessa perspectiva de mais macro da política voltada para a defesa da pessoa com deficiência, essa é um ponto relevante que ainda não há aqui em Macapá e que há em muitos outros lugares e que eu acho que vai trazer um benefício muito bom para nós. E de acordo com o IBGE, né, pelo menos aqui em Macapá, nós temos pelo menos 90 mil pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Né? Então, é um público bem extenso, né? Para analisar, é um público grande. Então, não é porque a pessoa com deficiência que merece uma atenção especial. Mas a gente sabe que muitas têm comprometimentos, que é difícil de competir de igualdade com outras pessoas, às vezes numa concorrência escolar, na questão da ascensão profissional, que a gente verifica quando a gente observa um deficiente que as empresas lançam, aqui mesmo no município que eu digo as empresas privadas, né, que tem de Macapá. Quando elas lançam uma vaga de emprego, você pode olhar, é para servente, é para auxiliar de limpeza, é muito nessas áreas assim. É como se elas não acreditassem também no potencial da pessoa com deficiência, que ela pode ser, vamos dizer, ter uma boa formação e ser intelectualmente capaz de desenvolver qualquer espaço, né? É uma inclusão excludente, né? Mas eu vou te citar algo também importante. Logo no início do nosso mandato, eu questionava muito a forma que a iniciativa privada estava lidando com a fiscalização dos nossos direitos. Então, quando eu ia no supermercado, eu via que aquele empreendedor ali não se importava muito com a utilização indevida das vagas para pessoa com deficiência e para os idosos. Então eu comecei isso já me enoja há bastante tempo. A palavra é essa, sabe? Aquela coisa que você chega, pô, de novo, não consigo usar a vaga, de novo. Então, isso eu fui buscar. Eu fui lá, conversei com o presidente Elias Viterbino, que é o presidente da FEComércio, levei essa nossa propositura para ele, para que se inicie um diálogo, para a gente não ver da melhor forma, para a gente conscientizar esse empreendedor, para ele investir em nós, investir. E eu digo para você que é empreendedor, você que tem uma empresa, invista na inclusão. Porque nós somos um mercado consumidor que vai investir e que investe na gente. Isso que fica muito claro. Eu já tenho isso aqui dentro de casa. Quem investe em mim, eu invisto também. Se eu vou consumir em quem me consome, quem gosta de mim, em quem eu vejo que me trata bem. Então, nessa conversa na FEComércio, ele entende isso. O presidente Elias Viterbino entende isso. Ele entende que hoje nós somos um mercado que tem que ter uma atenção. A inclusão está em diversas áreas. Hoje a gente vê a inclusão a gente vê propagandas voltadas hoje para o público LGBTQIA+, hoje programas voltados para a inclusão, campanhas publicitárias voltadas para a inclusão. Nós também somos um público, um nicho muito, muito unido, e que os familiares de pessoas com deficiência têm que lutar por essa bandeira. E isso eu estou trazendo isso para você, para te informar que a gente também, enquanto vereador, nós buscamos isso na iniciativa privada.
A gente já buscou que isso haja uma conscientização. E a FEComércio vai lançar um guia, né, estão terminando de produzir uma minuta, de um guia voltado para o comerciário para ele entender essa circunstância da inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu tenho certeza que isso até o final do mandato do presidente Eliezer, ele vai em prática. Então, vai ser um guia que vai nortear o comércio para que o comércio entenda como é que a gente vai avançar nas políticas da pessoa com deficiência. Eu estou muito, foi uma feliz coincidência, uma felicidade de a gente ir lá fazer uma reivindicação e estar saindo dos empreendedores que, que nos vejam como um nicho consumidor unido e que alguém com representatividade e alguém que vai consumir em quem já olha para a gente. Eu já faço isso e eu convido também a vocês a fazerem. Eu ia até lhe fazer uma pergunta, vereador, em relação a isso. De que forma, né, os parlamentares do município, os vereadores, poderiam fazer esse trabalho de fiscalização, ou se existe, né, algum trabalho em relação a isso, para verificar o cumprimento dessas leis em relação ao autismo. A gente sabe, por exemplo, a nível estadual, várias leis já foram aprovadas, né? A gente tem federais também, tem também municipal, que a gente teve conhecimento através também do senhor. Mas de que forma, né, se fiscaliza, se realmente se busca saber se essas leis são cumpridas? Porque a gente ouve, infelizmente, muitas queixas de pais em relação a isso, em ter acesso a essas leis, que elas realmente saiam do papel. A gente sabe, existe. E na prática, como é feito? Se cumpre realmente, né? Se garante esse benefício a esse público? Então, de que forma o município fiscaliza? Ele tem competência só para fiscalizar no âmbito municipal? Tem competência também para saber se as leis, né, a nível estadual estão sendo cumpridas? Como é que funciona? Existe essa forma de fiscalização? Hoje existe uma comissão chamada, faço parte dela, uma comissão com a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços Públicos. Essa comissão ela trata exatamente dessas três linhas. Trata da indústria, do que for interesse do comércio, que for de interesse público levado ao comércio, e dos serviços públicos, né, obras públicas, de como é prestado o serviço público. Então, hoje, como eu estou há pouco tempo, né, eu não... hoje, no atual formato, na atual legislatura, a gente ainda não iniciou esse tipo de fiscalização. Eu desconheço, vou ser sincero, estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que eu não conheço se na legislatura anterior isso acontecia dessa forma. Mas isso é uma das nossas funções, a função de fiscalizar. Não só fiscalizar a parte pública, mas também a questão do atendimento da iniciativa privada é importantíssima. E para mim, como vereador, já iniciei dessa forma, né? Uma forma de tentar, na verdade, antes conscientizar. Tentar buscar um diálogo para que isso seja digerido de uma forma conciliatória, né? De uma forma que seja viável para as duas partes, mas que se isso não acontecer, existem outras medidas cabíveis tanto a comissão quanto a Câmara Municipal de Macapá podem tomar. Seja da iniciativa privada, seja do público. Na iniciativa privada, você vai lá e busca no município, o município que tem o poder de polícia. Ele que vai lá e fiscaliza por si só, né? Eu não tenho poder de multar ninguém, nem nada. Mas eu vou lá e chamo o município vai lá e exerce esse poder. Assim como ele também tem a fiscalização, apesar de ser uma lei do Estado, mas ele pode fiscalizar, ver se aquela lei está sendo obedecida. Vou dar exemplo das placas, da placa que já existia em âmbito estadual e que agora foi referendado em âmbito municipal de Macapá. Já podia ter sido fiscalizado. É algo que eu acredito que há necessidade do engajamento parlamentar. Eu estou comprometido em fazer isso, tenho mais outros colegas que também estão comprometidos,
e é algo que a gente vai fazer dentro das nossas possibilidades. Eu também vou ser sincero com vocês que a gente tô tentando abraçar o mundo, mas é o que eu tenho feito, o que eu tenho conseguido fazer dentro do tempo de 24 horas e do horário comercial, que as coisas funcionam. Eu estou tentando fazer o máximo que o nosso mandato conseguir alcançar, mas te respondendo, dentro da parte fiscalizatória, através dessa Comissão de Indústria, Comércio e Serviço Público da Câmara Municipal de Macapá, você pode fazer essa fiscalização. E a minha iniciativa se deu através do mandato, não foi através da comissão. Através do mandato mesmo, eu corri atrás, iniciei essa tratativa. Ainda não fui atendido, ainda pelo menos não fui cientificado, não tomei ciência de qualquer informação sobre o início de uma política ou de uma tratativa entre os empresários para que isso pare de acontecer. Não estou falando especificamente das vagas, né? Mas eu tenho certeza que se a gente vai começar dentro do tempo que a gente tem no mandato e o tempo que a gente espera que as coisas aconteçam, a gente tem que começar a cobrar e começar a procurar os outros meios. Inclusive, o Ministério Público é um ente que tem diversos setores, né, dentro dele ali que trabalham. Inclusive, tem um setor voltado para a inclusão. Então, trabalhar em conjunto, através do mandato, o mandato levar para o Ministério Público. Através do nosso mandato, nós temos legitimidade para chegar num órgão como o Ministério Público, que é um órgão de fiscalização também, e levar as nossas considerações. Então, eu estou meio em um momento de aguardo para ver se essas políticas elas vão acontecer, inclusive tratando das vagas, e Fábio, nós conversamos sobre isso e eu salientei a necessidade que principalmente voltada para os autistas em específico, às vezes pelas altas habilidades, às vezes pela própria característica de cada pessoa que está dentro do espectro, que às vezes existem umas vagas que são que aquele cidadão se atenderia muito bem às necessidades do empreendimento. Às vezes tem um autista que tem uma alta habilidade na parte técnica de computação, então ele seria um ótimo assistente administrativo. Mas, infelizmente, às vezes por ignorância, as empresas não conseguem entender isso. A ignorância, lógico, pela ignorância no sentido técnico de falta de conhecimento, certo? Falta de conhecimento. A ignorância é a falta de conhecimento. Para mim é mais fácil falar ignorância que falar falta de conhecimento. Então, da falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, às vezes, eles não conhecem, não conseguem entender isso. E o que a FEComércio vai fazer? Vai dizer, olha, tá vendo o autista, às vezes ele tem altas habilidades, às vezes ele tem às vezes ele é mais calado, ele vai se dar bem aqui nessa tua vaga. Uma vaga E nós temos o hiperfoco. A gente ainda consegue se dedicar, às vezes, no assunto de uma maneira que é incrível, como muitas outras pessoas não conseguem. Né? Perfeito. E é isso que que a gente está esperando também que aconteça. A esperança me move nessa nossa minha caminhada. A esperança me move. Eu vou descobrir isso daqui a mais um tempo se eu fui esperançoso demais. Mas é o que eu tenho no meu coração, gente. Eu não consigo tirar também desde que eu comecei o mandato, de ter uma visão de que as coisas vão acontecer. Eu tô fazendo a minha parte, vocês estão fazendo a parte de vocês também, e eu espero que os outros também entendam que eles têm que fazer a parte deles. Pessoal, já chegamos a 1h19 de live, 1h30, né? Eu vou usar uns 2, 3 minutos para fazer o apelo da nossa vaquinha, que a gente está nessa campanha também. Aí eu vou passar depois para o vereador Bruno, a Nelly, fazer as considerações finais para a gente encerrar, tá bom? Eu vou falar primeiro da nossa vaquinha, né? Quem tem nos acompanhado, não sei se o vereador Bruno está sabendo, mas com certeza a doutora Karina está por estar no nosso grupo. Como eu sempre trago aqui, porque às vezes cria-se aquela, de repente, a visão a sociedade tem, que geralmente se abre uma ONG para ter resultados políticos partidários em cima dela. Geralmente é quando a pessoa quer se candidatar a um cargo público, alguma coisa do tipo, né? A gente ouve muito isso. E pelo menos eu garanto que no meu caso não foi esse. Eu sou um autista, eu sou pai de 2 autistas,
é uma missão, acredito hoje, as coisas são propósitos, né? E uma prova que eu trago é que eu não sou ligado a partido político, eu não pertenço a grupo político, eu não sou filiado a partido político, não sou candidato a nada. A minha missão é cuidar da Constelação Azul, cuidar da minha família e dos meus negócios, né? Constelação Azul, as pessoas que vão estar debaixo dela serão cuidadas por mim. E a gente, como eu falei, a gente já buscou os poderes públicos, a nível municipal, estadual, federal, o que você imaginar, eu bati nessas portas. Você não tenha dúvida disso. E as portas não se abriram ainda desses entes públicos. Eu não poderia, diante da necessidade, hoje nós temos um grupo de 150 pessoas, fora os que me procuram diariamente pedindo socorro, às vezes é por uma cesta, é uma medicação, é uma consulta, é uma série de coisas. A gente não pode esperar que o poder público abra as portas. A gente tem que atuar, né? Então, diante disso, hoje eu já tenho parcerias concretizadas com profissionais para fazer o atendimento, aquele atendimento mesmo regular. Não como ocorre em alguns CAPCIs, porque eu me informei, né? Eu busquei a informação, na época me disseram que a criança faria 10 sessões, aí receberia alta, ainda que não tivesse que receber alta, e ia para o final da fila de novo. É um absurdo isso, porque é aquela prática, encher com linguiça, como se, bora atender 1000 pessoas, mas de fato não atende e não resolve. A Constelação Azul, ainda que a gente atenda 30 crianças, mas as crianças vão ter as terapias de maneira semanal, nem que seja 2 terapias com cada profissional por semana, porque será esse acompanhamento contínuo, essa estimulação é que vai mudar de fato a condição daquela criança. Não aquela a cada 15 dias, a cada 30 dias que não resolve. Mas para isso nós precisamos de um espaço. Como eu falei, batemos na porta de várias, do município, do estado, e não obtivemos retorno numa sessão de uso do espaço público. Eu não posso esperar por isso para a gente atender as pessoas. Então a gente tem buscado com vaquinha, com rifa, bazar, né? Tanto que já tivemos 2 bazares, já tivemos uma rifa, vamos ter novamente a rifa agora no dia 1º de julho, e estamos com uma vaquinha online para levantar fundos. A gente sabe que aqui na Zona Norte existe imóveis, não grandes, não imóveis em grandes centros valorizados, mas tem imóvel de 60, 70, 80 mil com 3, 4 quartos, que a gente vai adaptar e fazer o atendimento ali, iniciar, e depois a gente vai crescendo. O que nós temos é que iniciar, porque com o conhecimento que eu tenho, eu sei que a gente pode, a partir do início de estar em funcionamento, a gente vai passar a ter credibilidade na sociedade e vamos trabalhar com doações de imposto de renda da pessoa física para manter o nosso espaço. E aí nós teremos independência para fazer isso. Mas nós precisamos de um espaço. E a melhor maneira hoje, como as portas foram fechadas, tem males que vêm para bem. De repente, a gente investir na nossa vaquinha, nas nossas campanhas e conquistar o nosso próprio espaço. Porque com espaço próprio, a Constelação Azul, as famílias sempre terão na Constelação Azul uma garantia que elas terão espaço para acolhimento e atendimento, porque o nosso atendimento será 100% gratuito. Eu costumo dizer, a partir do momento que a gente cobra R$ 10 de uma família para o atendimento, ainda que simbólico, já perdeu todo o propósito que eu imaginei, enxerguei na Constelação Azul. Porque as pessoas têm dificuldade de se sustentar, de comprar às vezes R$ 1 de pão para o seu filho de manhã tomar café. Como é que eu vou tirar R$ 10 dela? Como eu falei, eu estou buscando esse projeto, mas a gente vai ter sustentabilidade, mas nós precisamos do espaço. Então eu queria contar com você, a Neili, já estou contando e reforço aqui, que nos ajude, divulgue com seus amigos, faça a sua doação como uma pessoa física, a doutora Karina, peça para o seu irmão deputado, vocês compartilham no meio das pessoas que vocês têm acesso. A gente precisa disso. E, obviamente, eu costumo dizer que cada um é recompensado com aquilo que planta, né? Eu não sou a pessoa mais indicada a falar de fé, mas eu acredito nisso. Então, eu queria pedir que vocês nos ajudassem no perfil oficial da nossa ONG, tem lá todas as informações da vaquinha, tem link, qualquer quantia. Eu costumo dizer que é de R$ 1 e R$ 1 que a gente vai chegar, vamos dizer, em 60, 70, 80 mil, que é preciso para a gente comprar uma casa e adaptar para funcionar. Porque a gente já tem vários profissionais que estão só esperando a gente entrar e iniciar para começar a atender. E aí sim, a gente vai mudar a realidade de muitas famílias. Claro, a gente não vai conseguir resolver a vida de todos. Nem é esse. É claro que a gente gostaria, mas a gente sabe que não vai conseguir chegar a isso. Mas uma família, 2, 10, 20, 30 que a gente transforma em realidade, serão 30 crianças que de repente estariam totalmente dependentes, que pode ter a independência e de repente ser mais desenvolvido até hoje do que eu cheguei. Hoje, como eu falei, eu sou um pós-graduado, sou um concursado de servidor federal, mas de repente essa nova garotada aí, que é uma geração mais forte que a minha, do que a nossa,
ele pode ser aí um juiz, pode ser um promotor. O céu é o limite para eles, quem sabe se até o presidente da nossa nação ser um autista. Então, mas a gente precisa juntar, unir as forças agora, para a gente conquistar o nosso espaço, para funcionar e ter uma garantia que a gente sempre vai ter o local, né? Então, aqui eu faço as minhas palavras, aí eu passo para a Nelly para as considerações, e o senhor faz as suas, e aí a gente vai encerrar a live. É um prazer ter participado dessa live, né, com o vereador Bruno, para que a gente pudesse debater, então, essas políticas públicas no âmbito municipal e que o senhor continue sendo porta-voz como parlamentar, como pai de autista também, né, em busca de melhorias, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições, não têm acesso. Como a gente conseguiu ter para fechar o laudo, fechar o diagnóstico do nosso filho, que a gente sabe que é angustiante. Você tentar fechar esse diagnóstico, você buscar profissional e você não conseguir. Se no particular já é difícil, imagine no público. Então, a gente precisa se avançar, né, em políticas públicas. Tem muito a se avançar, como o senhor já colocou, como ontem a deputada Marília colocou, e é isso que a gente quer. A gente quer parlamentares realmente que abracem a causa, que se empenhem, né, para que os nossos filhos, para que os autistas, né, tenham as mesmas oportunidades, para que a gente possa ver eles bem e se desenvolvendo. Para isso a gente precisa de investimento, a gente precisa dessas políticas públicas. E é isso que a gente espera, né, do senhor como parlamentar, mesmo há pouco tempo aí com esse mandato, e que possa continuar buscando mais e mais, estando ou não como parlamentar. Então, uma boa noite para o senhor, uma boa noite para o Fábio e para todo mundo que acompanhou a live. Pronto, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Foi um prazer, Nelly, foi um prazer, Fábio. Sempre que você precisar, se quiser conversar mais um pouquinho, se quiser alguma informação, nós estamos à disposição, o nosso mandato está à disposição. Eu vou deixar um telefone, eu vou pedir eu vou escrever aqui que foi mais fácil, 98115-1166. Esse é o telefone do nosso mandato, ali é o WhatsApp. Quem quiser falar um pouquinho com a gente, quiser fazer algum requerimento, está à disposição. Quiser fazer denúncia, falar qualquer coisa, desabafar sobre qualquer necessidade do município de Macapá, pode nos procurar, eu estou à disposição. E dizer para vocês que, para mim, eu tô me sentindo mais completo como cidadão, como ser humano, podendo ajudar ainda mais através do nosso mandato e também através das nossas atividades que a gente faz extramandato, ajudar as pessoas que têm um familiar, tem uma criança que está no espectro autista. Eu espero poder fazer ainda mais. E que essa luta seja uma luta de nós todos, a luta de quem está assistindo aí, que seja que compre essa batalha junto conosco. Eu tenho certeza que hoje nós somos mais unidos, como nós não éramos ontem, e como nós não seremos, amanhã a gente será muito mais. Eu tenho muita fé nisso tudo, Fábio, e para mim é só mais um motivo para a gente avançar. E eu quero agradecer novamente e colocar o nosso mandato à disposição, seja se ele vai se estender ou se ele vai terminar agora, mas ainda que ele termine agora no início de julho, a gente está, nós escrevemos o nosso nome, a gente já participou de políticas públicas voltadas para quem mais precisa, e eu tenho certeza que as portas vão estar abertas para mim, porque eu tenho meu mandato, tenho falado para minha esposa, para a Karina, que eu tenho me feito que o meu mandato seja igual à água. Ela vai entrando, ela vai penetrando, onde você menos espera, ela está lá, e é isso que eu tenho tentado fazer, com que a capilaridade, a penetração do nosso mandato seja a maior possível. E isso eu garanto para vocês que isso é um trabalho muito grande. Eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima noite a todos e ao pessoal que está assistindo aí, que eu fiz o convite. Vamos ajudar na vaquinha aí, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou passar o link para vocês. Tá certo. Mais uma vez, né, agradecer a Nelly, que está com a gente sempre, e ainda vai estar amanhã, depois e depois. Amanhã é com a psicóloga Maiana Lacerda, onde a gente vai falar sobre essa questão da aceitação, do orgulho autista, né? Na quinta será com o Luiz Eduardo e a sua esposa, Priscila Fernandes. O Luiz Eduardo é apresentador do Balanço Geral, é pai de uma criança autista.
E na sexta será com a doutora Reni Wane, neurologista, especialista em autismo. Sou suspeito em falar, porque eu sou paciente dela, meus 2 filhos também. É uma pessoa incrível e ela vai estar fechando essa sessão semanal. Vereador Bruno, o senhor foi uma surpresa muito agradável para mim como político, como eu falei, Obrigado. quando eu fui pesquisar e saber que o senhor assumiu o mandato em março, e em 3 meses de mandato aí, conseguiu, porque a gente sabe a questão burocrática, as leis têm que passar pelas comissões, tem que ter aprovação, às vezes é 1, 2, 3 sessões ali, enfim. E você conseguiu isso, e mais uma vez mostra que quando se quer, corre atrás, se consegue, dentro do âmbito do poder público. E foi uma grata surpresa e eu torço, como eu falei, que tudo aquilo que o senhor tem pensado em fazer pela nossa causa e pelas demais causas, né? Porque são tantas e tantas causas que têm necessidades também, né? A gente não pode olhar só para a nossa. Mas eu torço muito para o seu sucesso, né? Que de repente que possa ser ampliado o seu mandato ou que numa próxima o senhor ganhe a eleição. O senhor vai ter a minha torcida e, como eu falei, já tem meu respeito por ter se esforçado nesse curto prazo e ter conseguido essa conquista, né? Obrigado. As pessoas, eu costumo dizer, aparecem as coisas na vida delas com uma razão, com um propósito, né? Eu nunca entendia a questão, o porquê, quando eu passei a questionar Deus, a razão dos meus 2 filhos serem autistas. Eu confesso que eu fiquei de mal com Deus da minha parte, não dele, mas da minha parte, porque é muito difícil. Não adianta a gente ser leigo. Eu sou autista e tenho 2 filhos autistas. Eu sei das coisas que eu passei e no qual os meus filhos passam e talvez ainda espera eles que eles vão ter que passar. Eu não ser leigo e dizer que não, que é 1000 maravilhas, não. Meu filho mais velho está numa crise que a gente já mudou 4, 5 medicações, a gente não tem conseguido estabilizar desde dezembro do ano passado. E as pessoas pensam que o meu filho mais velho ele hoje está num grau severo de autismo. As pessoas pensam que é tudo 1000 maravilhas. Não é. Mas só que a vida é feita de propósitos. E eu enxerguei nessa causa que isso tudo aconteceu para a gente servir como um propósito. Eu e minha família, através da nossa família, o nosso trabalho, nosso conhecimento e as nossas ações, principalmente, nós conseguiríamos atingir outras famílias que hoje não têm voz, estão desassistidas, estão à margem da sociedade, que de repente o trabalho que a gente faz hoje é fruto de orações de pessoas há 5, 10 anos atrás, aí, pedindo que levante alguém para ajudá-las, né? Mas eu tenho fé e eu acredito que com esforço meu, da Neili, seu, da sua esposa e dos demais que nos acompanham nas redes sociais, no grupo da Constelação Azul e outros que ainda aparecerão também, né? A gente vai conseguir diminuir esse abismo de acesso das pessoas com deficiência, principalmente das pessoas com TEA, né? Então é esse meu pedido. Peço que as pessoas nos ajudem, compartilhem a nossa vaquinha, porque, como eu sempre falo, o nosso segredo será não haver segredos. A partir do dia 1º, que vai ser uma ação, que vai ser a nossa rifa, nós vamos depositar todo o valor que nós arrecadamos com bazar, com rifa. A gente vai depositar na conta, a gente já tem uma conta aberta hoje, eu vou estar tentando abrir mais uma na Caixa ou no Banco do Brasil, porque a conta que a gente tem hoje é de uma conta digital, mas já serve. E aí a gente vai tentar criar um banco desses que é, vamos dizer, mais conhecido, né, aqui da população. E mensalmente, e já a partir de julho, nós iremos prestar conta nas nossas redes sociais, cada centavo que entrou. Por quê? A gente vai trabalhar com doações, então é dinheiro público, são pessoas que vão estar doando, nos ajudando de alguma forma. Então as pessoas têm que conhecerem que nós faremos um trabalho sério, somos confiáveis, que ela pode nos ajudar e que a gente não vai comprar uma caneta que de repente custa 50 centavos, R$1 por 10, 15 reais superfaturar. A gente vai gastar de fato a realidade que o produto é. Então, nosso segredo será não haver segredos, que a população confie que a gente vai estar prestando contas mensal de entrada e saída, para que qualquer lugar do país inteiro do mundo ela tenha acesso através da internet sobre a seriedade do nosso trabalho. Então, muito obrigado, pessoal. Amanhã nós iremos continuar a nossa sessão de lives e que Deus abençoe a vida de vocês e uma boa noite. E vamos que a série é grande, porque hoje ainda quero ver se eu faço alguma coisa, que hoje aniversário da minha esposa, 3.7. A idealizadora desse projeto junto comigo é aquela pessoa, vamos dizer, que eu tenho os meus impulsos e ela é a pessoa racional que pensa na execução das coisas, né? É o equilíbrio da nossa casa, porque é uma pessoa extremamente calma, tranquila, e no meio de 3 autistas tem que ter alguém assim, senão a casa já tinha pegado fogo, né? Então, parabéns, meu amor, ela deve estar acompanhando, não sei se está, porque a nossa filha está bem agitada e ela está lá com ele, mas
é a pessoa que eu escolhi caminhar e eu espero que a gente continue por muitos e muitos tempos, porque eu achei a parceira ideal para a minha vida e a gente vai continuar nessa trajetória. Boa noite e até a próxima aí. Parabéns para ela. Amanhã. Fraterno abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.